Vamos lá, galera. Hoje um exercício clássico, o homem no elevador, tá bom? Bem, vou contar uma historinha aqui. Basicamente é um homem, ele entra no elevador e aí a gente tem que lembrar que quando a gente entra no elevador, qual é a velocidade do elevador? 0, correto? A velocidade é igual a 0, certo? Metros por segundo. E quando a gente bota lá para mudar de andar, de alguma maneira, o elevador ele ganha uma velocidade, certo? Essa velocidade ela vai se dar através de uma aceleração. A velocidade só pode mudar se houver uma aceleração. Digamos que, agora vamos prestar muita atenção que a do elevador é uma daquelas que você tem que ter muita atenção com relação ao referencial. Digamos que o rapaz ele clica para descer no elevador. Logo, o elevador ele vai ter uma aceleração, ok? Eu vou colocar aqui de menos 2 metros por segundo. Eu não sou obrigado a colocar menos 2, eu vou até mudar. Por quê? Em geral, não é assim que vai ser dado na questão. Ele vai falar que o elevador tem uma aceleração de 2 metros por segundo para baixo. Você, na hora de escolher o seu referencial, que vai dizer metros por segundo ao quadrado. Você, na hora de escolher o seu referencial, que vai dizer se essa aceleração é positiva ou negativa, ok? Ele só está dizendo aqui o valor. Vale 2. Agora, se é positiva ou negativa, vai depender do seu referencial. E aí, no caso, o elevador vai descer, ok? Eu vou adotar aqui o referencial que para cima é positivo, certo? Então, para mim, eu já sei que essa aceleração vai ser negativa, ok? Tá. A pergunta que se faz é a seguinte: qual é a normal desse homem, ok? Quando o elevador está com essa aceleração de 2. Porque é importante a gente destacar que se você tiver uma aceleração, a velocidade vai mudando constantemente. O que não é o que acontece no elevador. No elevador, ele está parado. E aí, você tem uma aceleração, a velocidade muda e depois a velocidade fica constante. O elevador desce com velocidade constante. Existe uma aceleração para tirar o elevador do estado ali de parado, velocidade 0, ele ganha uma velocidade, depois ele desce com velocidade constante, certo? A gente vai analisar somente nesse momento em que ele está parado e ele começa a se mexer, porque ali tem uma aceleração. O interessante, como eu disse na última aula, é que a normal desse homem, a normal de qualquer pessoa quando sobe numa balança, ela que indica o valor da balança, o peso, o valor da massa que é indicado na balança. A balança, na verdade, ela mede a normal e não o peso. O peso desse homem, independente se o elevador subir ou descer, nunca vai mudar, porque o peso, a gente sabe que é massa vezes a gravidade. Eu vou adotar que esse homem tem uma massa de 70 quilos, a gravidade vale 10, então o peso desse homem é igual a 700. Eu não estou preocupado com a direção, por isso que eu não estou colocando sinal negativo aqui, tá? Porque eu vou colocar o sinal negativo dentro da segunda lei de Newton, que eu não preciso colocar, senão eu vou acabar confundindo tudo. Quando eu uso as fórmulas, não uso sinal negativo, mas dentro da segunda lei de Newton, aí eu coloco sinal negativo, tá bom? Então, eu sei que o peso desse homem é de 700 newton. Independente de subir ou descer, aqui não importa, o peso é 700. Mas a normal, ela vai ser influenciada quando você leva uma balança para dentro do elevador, sobe na balança, e aí você fica olhando sua massa, que vai estar medida ali, 70 quilos. Quando o elevador descer, você vai ver que de 70 quilos, aquele valor vai marcar um valor um pouco menor, ok? No momento que ele descer. Depois que a velocidade ficar normal, constante, aí volta ao caso anterior, que a gente fez na última aula, que é peso é igual a normal, então ele vai marcar 70 quilos. Agora, quando tem aceleração, no momento que a velocidade do elevador muda, é esse momento que a balança vai sofrer uma mudança rápida. Se o elevador subir, você vai marcar uma massa maior, como se eu peso 70 quilos e marcasse 75 no momento que o elevador sobe. E se o elevador descer, aí vai marcar uma massa menor. Eu peso 70 quilos, eu olho para a balança e eu vou ter um valor de 65, por exemplo, ok? Então a gente vai fazer aqui como eu chego nesses valores, certo? Quando eu tenho uma aceleração. A pergunta que é feita aqui, como na questão anterior, qual é o valor da normal? Porque é a normal que vai me dizer o quanto que a balança vai marcar. Então vamos fazer o seguinte, essa é a situação, tem um homem, a massa é 70 quilos,
a aceleração da gravidade vale 10, e a aceleração do elevador para baixo, no momento que o elevador começa a se mexer, vale 2. A pergunta é quanto vale a normal desse cara nesse momento? Como é que eu faço? Novamente, segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não sai disso. Todas as questões aqui, a gente vai escrever isso 200 vezes. Eu indico vocês escreverem e repetirem quantas vezes forem necessário até vocês decorarem de vez. Ok? Então vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, mas o que vem a ser exatamente a força resultante? A soma de todas as forças. Agora fica a questão. Quais são as forças envolvidas aqui? Eu tenho no homem. É muito importante você ter a noção de que quando a gente aplica a segunda lei de Newton, a gente escolhe um objeto. Eu não estou olhando para o elevador, eu estou olhando para o homem. O homem segue essa aceleração junto com o elevador, mas eu estou olhando para o homem. Tem muita gente que fala, aqui o elevador está suspenso por um cabo. Tem uma força de tração aqui. Sim, no elevador. Isso não, a gente não está olhando para o elevador, a gente está olhando somente para o homem, ok? Toda vez que a gente aplica a segunda lei de Newton, a gente escolhe um objeto, e o nosso objeto aqui de estudo é o homem. É ele que tem 70 kg de massa, ok? Então a gente vai olhar para o homem. Quais são as forças que existem ali no homem? Obviamente, temos a peso, que sempre vai ter peso para baixo, e ele não cai de uma vez, né? Ele não cai de uma vez porque ele está ali no chão do elevador. Então a gente tem a normal para cima, assim como na questão anterior. Peso e normal são as únicas duas forças. Então eu posso escrever aqui, ó, que a minha força resultante é igual ao peso. Opa, melhor, volta. Eu disse que o meu referencial vai ser para cima positivo. Então, normal vai ser positivo. Vai ser normal mais menos o peso. Ok? E esse sinal negativo está aqui, ó, na segunda lei de Newton. Aqui eu não coloquei, porque o sinal já está aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, vai ficar força resultante é igual a normal menos o peso. Então, força resultante é igual a normal mais menos o peso. Aqui vai ficar menos o peso direto. Eu pego isso aqui e vou substituir aqui dentro de força resultante, certo? Vou colocar aqui dentro. Então, eu vou ter normal menos o peso é igual a massa vezes aceleração. Até aqui seguiu exatamente como na aula anterior. É agora que a mágica acontece. Por quê? Na aula anterior, o nosso objeto não se movia, ele estava parado e não tinha aceleração. Nessa aqui, a gente tem uma aceleração. E essa aceleração vale 2. Agora, muita atenção. 2 positivo ou 2 negativo? Bem, no enunciado que eu inventei, esse elevador ele vai descer. Se ele vai descer, a aceleração é para baixo. Se a aceleração é para baixo, no caso vai ser negativa. E aí, é dentro da segunda lei de Newton que você vai colocando os sinais. E aqui essa aceleração vai ser o quê? Menos 2. Agora note que a normal vai ser igual a massa vezes a aceleração mais o peso. Ok? Essa vai ser a fórmula. E com isso aqui eu acho normal. Vamos analisar essa fórmula. Se eu não tiver aceleração, se a aceleração for 0, eu caio ao caso da questão anterior. Normal é igual ao peso. Certo? Agora, quando eu tenho aceleração, olha o que acontece. Agora vamos substituir os valores. Normal é igual a minha massa. Minha massa aqui do meu personagem é 70, que a gente calculou aqui para achar os 700 newton, correto? Então vai ser 70 vezes a aceleração, que eu vou colocar aqui dentro, mais 700, que é o valor do peso. Agora, anote o seguinte. Se a minha aceleração for positiva, ok? Seria o caso do elevador subindo, 2. Vamos colocar valor 2. Se for mais 2 aqui, ó, vezes 2, eu vou ter 70 vezes 2, ok? Vai dar 140, mais 700, eu vou ter 840. Esse seria o valor. Agora, na questão aqui, o elevador está descendo, então ela é negativa. Então vai ser o seguinte, 70 vezes menos 2, ok? Eu vou ter menos 140. Isso vai me dar 700 menos 140, vai me dar 560. É o segundo valor. Então tem aqui, ó, dois valores. 560 e 840. Aqui estaria as duas respostas, ok? De quanto seria a normal? Ela seria 840 se o meu elevador subisse
e seria 560 se meu elevador descesse. O legal é o seguinte, como eu disse, a balança, ela mede a normal. O peso nunca muda, mas a balança, ela mede, na verdade, a normal. E a normal, ela muda. No caso, dentro da balança, tem uma programação. Ela pega a força normal e divide pela gravidade para dar pra gente, para informar pra gente o valor da nossa massa. Então, na prática, se a gente considerar que a gravidade é 10, a balança, ela mediria se meu elevador subisse, se meu elevador estivesse para cima, subisse com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a normal seria 840, e o que a balança ia indicar em massa seria 840, tirando a gravidade, que vale 10, né? Seria 84 quilos. Então, se eu tivesse em cima da balança na hora que o elevador subisse, a balança ia marcar 84 quilos. Mas se o elevador descesse, aí a balança ia marcar 56 quilos, certo? A balança média normal, só que dentro dela ela faz um cálculo e corta aqui um zero, que seria referente à gravidade, para informar para a gente somente a massa, ok? Então aqui tá as duas situações. Lembrando que o que foi pedido aqui foi com sinal de menos, né? O que seria 560 newtons. A normal, ela vai assumir o valor de 560 newtons, certo? E isso na balança, caso fosse perguntado, seria igual a 56 quilos. 56 quilogramas. Ok? Tá bom, pessoal? Essa questão ela é muito recorrente, ela cai em muitas provas de concurso, porque é uma questão rápida de você fazer, mas você não pode esquecer da aceleração. Porque até agora a gente só fez exemplos onde a gente chegava aqui, ó, corta aceleração, corta aceleração, corta aceleração. Nesse caso, a gente não corta. Na verdade, a gente utiliza ela tendo cuidado com o sinal para achar o valor do normal. E olha aqui, ó, é um exemplo que a normal e o peso, elas estão na mesma direção, com sentidos ao contrário, certo? Um está para cima e outro está para baixo. Porém, a normal, que é 560, não é igual ao peso, que é 700. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!